Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby: procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadoury. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia.
William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica, e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho. Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás. O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização. As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente momento para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Quer tentar também? Você está perdido nas profundezas da selva na península de Yucatán, no México. Há ruídos estranhos ao seu redor e, para piorar, o sol está se pondo. Em breve você estará sozinho no meio de uma floresta tropical desconhecida. Acho que foi uma péssima ideia ir procurar o Eldorado sozinho, não foi? Você continua andando o mais rápido que pode, quando de repente, espere! O que é isso que está vendo? Parecem grandes escadarias feitas de pedra. Isso definitivamente não parece natural, então você tira uma foto. Talvez não tenha encontrado ouro, mas pode ter achado algo relevante.
Parabéns! Você descobriu Ocontún, uma cidade maia há muito perdida. Escondida a 60 quilômetros na selva, o nome se traduz literalmente como coluna de pedra. A rocha provavelmente estava em alta na época, então esses homens usaram muito dela para construir suas pirâmides, casas e até quadras de futebol. Se você já pensou que os europeus inventaram os jogos de bola, pense duas vezes. Os maias adoravam fazer isso para fins recreativos. Ocontún faz parte de uma série de outras cidades dessa civilização há muito perdidas que estão sendo descobertas com a ajuda de novas tecnologias atualmente. Falaremos mais sobre as outras em um instante. Talvez a maior surpresa dela seja o fato de ter sido cercada por áreas úmidas, razão pela qual foi construída em terreno elevado. Ela era monumental, cobrindo uma área de mais de 50 hectares. Isso seria tão grande quanto 90 campos de futebol, um ao lado do outro. Os cientistas descobriram provas de que Ocontún tinha pirâmides de até 15 metros de altura e que provavelmente foi um importante centro social entre os anos 250 e 1000. Isso é definitivamente um divisor de águas, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas no século XIX. As tecnologias modernas, como as imagens LiDAR, ajudam os arqueólogos a enxergar através das densas copas das florestas. Isso significa que não é preciso correr o risco de se perder na selva tropical, como você fez no início deste vídeo. O LiDAR funciona como uma espécie de raio-x. Ele envia feixes de laser que podem detectar qualquer sinal de ruínas ou construções antigas. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parcock, as imagens de satélite têm sido fundamentais para a descoberta de cidades antigas na América do Sul, no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias fazendo análise em busca de sinais de onde poderiam ter existido cidades há muito tempo. Ela diz que, na maioria das vezes, o que acontece é que as ruínas são cobertas por vegetação, solo ou areia, o que as torna muito difíceis de encontrar. Mas graças a essas ferramentas incríveis, os cientistas também fizeram a enorme descoberta das antigas calçadas maias, que se espalharam pelos antigos territórios desse povo. Quero dizer, dê uma olhada nessas estradas. Você esperaria ver ruínas como essas em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de vias de 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se deslocar durante a noite. Recentemente, os cientistas descobriram uma rede de caminhos como esses, com cerca de 175 quilômetros de extensão, e eles acreditam que datam de antes das primeiras estradas maias registradas que conhecemos até agora. Essas vias, que às vezes passavam por cima de terrenos pantanosos e podiam ser até elevadas, estão sendo chamadas de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias os usavam para viajar por uma rede de possíveis 964 assentamentos. Eles eram construídos como uma enorme teia de aranha, e pelo que os arqueólogos descobriram, esse massivo sistema de caminhos funcionava para conectar um grande sistema de interações econômicas e sociais entre as cidades dessa civilização. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que remonta a 2000 anos antes de Cristo, era formado por pequenos assentamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia necessárias para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que foram construídas praticamente da mesma forma que os maias fizeram suas pirâmides, com uma mistura de lama e pedra de pedreira. E usando várias camadas de calcário para torná-las brancas. Isso é muito legal, certo? Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram um dos maiores povos pré-colombianos a viver nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que, em seu auge, ocupavam mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, Guatemala e Belize, e sobreviveu principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil para o cultivo. Assim, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides e praças. E se foram grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, conseguiam prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Se você nunca viu exemplos de cidades maias antigas, esta é Tikal.
Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que tenha sido a capital do antigo estado de conquista maia. Em seu auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. A Acrópole Norte é um dos locais com as obras mais antigas de Tikal, construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como lugar de descanso de reis e chefes. Seus monumentos têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Depois, a Chichén Itzá, com uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo até hoje. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35 mil pessoas. O local cobre 10 km² de terra. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que se ergue 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que ele tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, que tem 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Você pode ver que essas pessoas eram muito importantes, não é? É por isso que ninguém consegue realmente entender o que aconteceu com elas. Há uma grande falta de evidências sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua morte? Teria sido uma seca? Uma nova pesquisa, em 2017, trouxe algumas novas descobertas. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o inesperado fim dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começaram a causar a dispersão da população. No entanto, é difícil identificar as causas exatas. Mas ei, descobertas recentes estão lançando uma grande luz sobre o passado da humanidade, não apenas sobre o Império Maia, mas também em outras civilizações há muito perdidas da América do Sul. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita usando tecnologia de imagens de satélite e também está chocando os cientistas. Alguns registros próximos ao rio Xingu, também na Amazônia, sugerem que cidades de milhões de pessoas podem ter existido dentro da selva, muito antes da existência da nossa civilização moderna. Se isso não choca você, não sei o que choca. Imagens de satélite também detectaram uma rede de trincheiras que datam dos anos 200 e 1200 na floresta amazônica boliviana. Essas provas sugerem assentamentos que poderiam ter suportado cerca de 60 mil pessoas bem no meio da floresta amazônica. Quando pesquisadores da Universidade da Flórida foram ao local para verificar as informações de satélite, ficaram chocados ao encontrar vários montes acompanhados de valas e geoglifos. Os arqueólogos também acharam vestígios de paredes cuidadosamente projetadas, centralizadas em torno de praças muito parecidas com o tipo de construção feita pelos antigos maias. Muita coisa aconteceu no primeiro milênio depois de Cristo. Claro, estamos falando de 1000 anos de história humana. Se você se lembrar da escola, saberá que foi a época da ascensão e queda do Império Romano, quando os seres humanos viram a transição para os tempos intensos da Idade Média, e alguns dizem que foi o período de ápice da civilização maia na Mesoamérica. Mas, graças aos avanços tecnológicos de primeira linha, hoje podemos olhar para a história de forma muito diferente. Veja bem, os arqueólogos encontraram provas reais de que a civilização maia pode ter começado muito antes do que pensamos, e que desde o início estava longe de ser simples. Para saber mais a respeito, você terá que se aprofundar nas florestas tropicais da Guatemala. Pronto para o passeio? Essas florestas são densas e de difícil acesso. Se você fosse um arqueólogo, aposto que também as consideraria bastante ameaçadoras. Essa é, de fato, uma das razões pelas quais ficamos no escuro por tanto tempo quando se trata da verdade sobre os maias. Mas dê uma olhada nisso. Você esperaria ver ruínas como essa em lugares como Portugal, Inglaterra ou Estados Unidos. Estou falando de estradas com 40 metros de largura, pintadas de branco para ajudar os viajantes a se locomover durante a noite.
Para fins de escala, essas vias tinham aproximadamente a metade da largura de um campo de futebol americano. Enorme, não é? Recentemente, cientistas descobriram uma rede de quase 180 quilômetros de estradas como essas, e eles supõem que datam de antes das primeiras ruínas maias registradas que conhecemos até agora. Esses caminhos, que às vezes passavam por terrenos pantanosos e em outras eram até elevados, estão sendo chamados de as primeiras superestradas do mundo. Mesmo que não haja registro de veículos movidos a animais, acredita-se que os maias as usavam para se deslocar por uma rede de possivelmente 964 assentamentos, construídos como uma enorme teia de aranha. E, pelo que os arqueólogos perceberam, funcionavam como um sistema implícito de interações econômicas e sociais. Isso desmente completamente a ideia tradicional de que o período pré-clássico maia, que data de 1000 a 350 a.C., era formado por pequenos acampamentos tribais. Imagine a mão de obra e a capacidade de engenharia que seria necessária reunir para construir algo próximo a essas rodovias brancas. Os cientistas acreditam que elas foram feitas praticamente da mesma forma que as pirâmides maias. Ah, e se você estiver se perguntando sobre essas gigantescas peças de arquitetura, não se preocupe, falaremos sobre elas daqui a pouco. Até o momento, os pesquisadores entendem que as estradas foram produzidas com uma mistura de lama e pedra de pedreira. Ah, e usando várias camadas de calcário, é claro. Eles só conseguiram descobrir tudo isso graças a uma nova tecnologia chamada de imagem LIDAR. Sabe como usamos a tecnologia de sonar para mapear o leito do oceano? Bem, é muito semelhante. Mas, em vez de sons, são utilizados sistemas a laser. Esse processo de mapeamento permite que os pesquisadores vejam através e além das densas copas das florestas. É como se tivessem uma visão de raio-x. Isso definitivamente muda o jogo, mas as cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. E desde então, ruínas de locais como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Mas vamos nos distanciar um pouco para obter algum contexto. Os maias foram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Até agora, os especialistas acreditavam que em seu auge ela consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é muita gente! Essa civilização se estendeu pela península de Yucatán, no México, pela Guatemala e por Belize, e sobrevivia principalmente da agricultura. O fato é que a península de Yucatán era um lugar extremamente difícil de cultivar. Por isso, os maias tiveram de desenvolver um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles produziram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até quadras para jogar bola. Além de terem sido grandes construtores de pirâmides, também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com a tecnologia antiga de que dispunham, eram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, bem como as datas exatas dos eclipses. Agora vamos dar uma olhada em alguns de seus locais. Aqui está Tikal, no coração da selva guatemalteca. Acredita-se que tenha sido a capital do antigo Império Maia. No auge, sua importância era comparável à de cidades como Londres ou Nova York no mundo atual. Ela é composta por uma série de monumentos complexos. No total, são 12.000 edifícios. A Acrópole Norte é o complexo de monumentos mais antigos. Construída exclusivamente por mãos humanas por volta de 350 a.C., serviu como local de descanso de reis e chefes. Os monumentos ali têm até 60 metros de altura. Antigamente, os templos em forma de pirâmide eram pintados de um belo vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, você verá apenas o calcário. Já dissemos que eles se espalharam por diferentes países. Portanto, não é de se surpreender que Chichén Itzá esteja a 10 horas de carro de Tikal hoje. Não havia nenhuma rixa entre os dois centros urbanos. Eles eram apenas diferentes, como Nova York e Los Angeles. Chichén Itzá tem uma das pirâmides mais bem preservadas do mundo. Localizada no estado mexicano de Yucatán, essa cidade maia tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, abrigava 35.000 pessoas. O local abrange mais de 10 km² de extensão. O destaque é El Castillo, um enorme templo em forma de degrau que fica 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados, incluindo a plataforma superior, o que totaliza 365 degraus, o mesmo número de dias que o ano solar. Faz você pensar, né? Passemos para Palenque. Acredita-se que essa outra importante cidade maia perdida tenha abrigado mais de 6.000 pessoas em seu auge.
Os arqueólogos fizeram alguns achados incomuns por lá. O mais excêntrico de todos nos faz pensar em Indiana Jones e Tomb Raider. Supõe-se que um dos edifícios dali seja o local de descanso final da Rainha Vermelha de Palenque, e que ela era a avó do último rei Maia. Em sua homenagem, um enorme monumento foi construído para guardar seu corpo após sua morte. A descoberta da tumba em si já foi emocionante. Os arqueólogos encontraram um monumento antigo ao escavar o local em 1994. A primeira coisa que viram foi uma sala com uma porta escondida. Quando a abriram, viram um corredor de 25 metros de comprimento. No final dele estava o quarto da rainha e em seu interior a múmia da própria monarca. Ela foi achada ao lado de suas pérolas, conchas de jade e pedras caras. Mas quando a equipe explorou os restos mortais, percebeu algo estranho. O cômodo estava cheio de um pó de cor vermelha. Os pesquisadores sabiam que o vermelho era importante para o povo maia, mas não entendiam por que a rainha havia sido enterrada com essa substância desconhecida. Eles levaram uma amostra para análise e descobriram que se tratava de cinábrio, um mineral muito perigoso. Esse pó, quando inalado, pode causar danos graves à saúde. A equipe concluiu que só poderia ser uma armadilha para quem tentasse roubar aquelas riquezas. Isso é que é maldição, não? Uma coisa que sempre incomodou os pesquisadores era a falta de evidência sobre o declínio desse império todo-poderoso. Qual poderia ter sido a causa de sua queda? Foi uma seca? Alguma doença? Uma pesquisa realizada em 2017 lançou alguma luz sobre essa questão. Usando dados de um sítio em Ceibal, localizado a sudoeste de Tikal, os cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmicas e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre a morte inesperada dessa grande civilização. As informações mostram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente caíram em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades e começado a causar a dispersão da população maia. Qual é a sua opinião sobre o final dessa história? Você pode me dizer que dia é hoje? É muito fácil. Basta olhar para seu smartphone e pronto. Você sabe imediatamente o dia, o mês e o ano. Mas será que sempre foi tão fácil saber a data? Será que os povos antigos tinham um conceito de um ano que dura 365 dias? Sim e não. Os calendários maias tinham ciclos. Isso é próximo do que chamamos de ano. Mas o ciclo maia era muito mais longo, 819 dias. E é aí que começa o mistério. 819 dias em comparação com o quê? Quando esse calendário começa e quando ele termina? Os cientistas estavam se fazendo essa pergunta há décadas. Eles descobriram e decifraram o calendário maia na década de 1940. Recentemente, 2 cientistas americanos apresentaram uma solução. Então, o que eles fizeram de diferente de seus antecessores? A dupla decifrou o código ampliando seu pensamento. Eles expandiram o calendário de 819 dias para 45 anos completos. Isso é 20 vezes mais longo do que o ciclo original. E um padrão começou a surgir. Esse foi um grande avanço porque os maias contavam o tempo de uma forma complicada. Você pode esquecer os números arábicos de fácil leitura que temos hoje. Esses povos antigos usavam glifos, imagens minúsculas que representam caracteres. Algo como os ícones em sua área de trabalho ou símbolos universais. Quando você vê um pequeno ponto com 3 linhas curvas acima dele, você sabe que há uma rede Wi-Fi disponível. O calendário maia usava glifos que representavam animais ou fenômenos naturais. Por exemplo, havia símbolos para um jaguar e uma águia. Cada glifo marcava um dia. Cada ciclo é repetido 4 vezes. Vamos chamar esses 4 ciclos de blocos. Os maias coloriram cada bloco de forma diferente. Os cientistas acreditavam que essas cores correspondiam às 4 direções cardeais. Vermelho era o leste, branco o norte, o oeste era preto e, finalmente, o amarelo marcava o sul. Mas então veio a década de 1980. Sim, essa foi uma década estranha. Os cálculos estavam todos errados. Os pesquisadores determinaram que as cores estavam associadas à posição do Sol no céu. Descobriu-se que a cor amarela representava o ponto mais alto do Sol, que é chamado de zênite. O branco era o ponto mais baixo, chamado de nadir. Parece que o calendário mostrava o quanto os antigos maias eram bons em astronomia. Isso é mais evidente em Chichén Itzá. Essa principal cidade maia está localizada na península de Yucatán. Lá existe uma impressionante pirâmide de degraus. Ela é dedicada à divindade da serpente emplumada, e seu alinhamento é perfeito. Algo maravilhoso acontece aqui 2 vezes por ano, durante os equinócios, momentos em que o Sol brilha diretamente sobre o Equador. Nessas 2 datas, o dia e a noite têm a mesma duração.
No local da pirâmide, a luz do sol ilumina primeiro a escultura da cabeça da serpente na base da estrutura. Em seguida, ela sobe os 91 degraus. Isso cria a ilusão de que uma serpente está descendo a pirâmide. Até hoje, as pessoas se reúnem para testemunhar essa visão. E deve ter sido ainda mais impressionante quando os maias concluíram a estrutura. Você sabe o que é um período sinódico? Eu também não. Mas os astrônomos maias sabiam. O período sinódico é o tempo que se passa antes de um corpo estelar dar uma volta completa. Por exemplo, esse é o período entre duas luas cheias. Quando você olha da Terra, esse período dura aproximadamente 30 dias. E os maias olhavam para os céus sem parar. Eles anotavam cuidadosamente os períodos sinódicos de todos os planetas, de Vênus a Saturno. Esses antigos astrônomos mantinham registros de quase todos os corpos celestes. Mas o que isso tem a ver com o calendário deles? Os cálculos dos pesquisadores americanos revelaram a ligação. Tomemos como exemplo o planeta mais próximo do Sol. Seu período sinódico é de 117 dias. Multiplique isso por 7 e você chegará a qual número? Exatamente 819. Coincidência? Definitivamente não, porque os períodos sinódicos de outros planetas também coincidem perfeitamente com um número mágico. Mas isso não é visível em um ciclo maia. Os cientistas tiveram de expandi-lo várias vezes para descobrir o padrão. Há uma razão pela qual ninguém conseguiu decifrar o código por tanto tempo. Eles estavam concentrados em um único planeta. O truque era adicionar o cálculo maia para todos os planetas. Os pesquisadores só precisavam ver o quadro geral. Isso nos leva ao ano de 2012. Você se lembra de que algumas pessoas achavam que o mundo acabaria em 21 de dezembro? Isso acabou sendo um fracasso. Estamos vivos e bem. Mas o que deu início a esse falso boato? O calendário maia, é claro. Esses povos antigos basearam seu calendário em longos períodos de todos os planetas. Isso incluía muita matemática complicada e muita multiplicação. 2012 foi simplesmente o momento em que o ciclo deles terminou, conhecido como a contagem longa. Esse período é o mesmo do nosso ano. Para os maias, 2012 era algo como 31 de dezembro para nós, apenas o fim de um ciclo no qual eles mediam um tempo. Portanto, não havia necessidade de entrar em pânico. As festas de fim de ano podem ser um pouco loucas, mas o mundo não acaba em 1º de janeiro. Os maias estenderam mais do que seu calendário. Borracha era o nome do jogo. Sim, você ouviu corretamente. Esses povos antigos estavam produzindo diferentes tipos de borracha 3.000 anos antes que um famoso americano fizesse. Eles extraíam o látex natural da seringueira, uma substância leitosa que pode ser transformada em borracha. E não eram os únicos. Os cientistas encontraram evidências de que seus vizinhos, os astecas e os olmecas, faziam a mesma coisa. Mas o que acontecia com a borracha? Eles não precisavam de pneus de carro, com certeza. Mas é legal ter um belo par de sandálias para a praia. Os espanhóis escreveram sobre calçados com sola de borracha que os nativos usavam. Infelizmente, os cientistas ainda não os encontraram. Isso seria um grande passo para a arqueologia. Portanto, os maias brincavam com borracha. Os pesquisadores supõem que eles produziam bolas de látex. Elas eram saltitantes e variavam em tamanho, desde uma bola de softball até uma bola de futebol. Um típico jogo de bola maia envolvia 2 aros. Você deve estar pensando em basquete, mas não é bem assim. Os aros eram colocados em paredes com 7 metros de altura. Compare isso com o padrão da NBA de 3 metros. E o aro era ao contrário. Há também um lado doce na história dos maias. Esse povo antigo gostava de chocolate. De fato, a palavra moderna chocolate provavelmente vem de seu idioma. E significava água amarga. Ok, você entendeu a parte amarga, mas por que a água? Os maias não produziam chocolate na forma como conhecemos hoje. Eles não faziam barras de chocolate, eles o bebiam. Os grãos de cacau esmagados eram excelentes bebidas. Com o tempo, os maias aperfeiçoaram a mistura e até acrescentaram especiarias. Alguém quer um drink de chocolate ardente com pimentas cozidas e farinha de milho? Quem sabe, talvez essa bebida realmente tenha um sabor agradável. As sementes de cacau eram sagradas e usadas como moeda. Os pesquisadores acreditam que todas as classes sociais podiam desfrutar desse sabor. Chocolate grátis para todos soa bem até hoje. Mas onde os maias conseguiam água limpa para suas bebidas de cacau? Do mais antigo e conhecido sistema de filtragem do hemisfério ocidental, baseado em zeólito, minerais que contêm compostos de alumínio e silicone. E adivinhe só, os modernos purificadores de ar e água ainda usam esse material. A tecnologia maia vence mais uma vez. De volta à Europa, Roger Bacon desenvolveu um sistema de filtragem de areia em 1627, cerca de 1800 anos depois dos maias. Mas e quanto às regiões sem rios, lagos ou nascentes? Os engenheiros maias tinham tudo planejado. A água da chuva.
Eles escavavam grandes reservatórios no leito rochoso de calcário. Em seguida, revestiam essas cavernas subterrâneas com uma camada de um material impermeável. A etapa final era criar pequenos canais que coletavam a água das colinas acima. Os cientistas estimaram que apenas um desses reservatórios poderia conter, em média, 10 mil galões de água da chuva, o suficiente para encher 55 banheiras de hidromassagem modernas. Você consegue pronunciar o nome da capital asteca? Sim, é muito difícil falar em português e está acima de meu nível salarial. Está bem. É Tenochtitlan. E as cidades maias também são difíceis de pronunciar. Yaxchilan. Elas devem fazer parte do mesmo idioma, certo? Bem, na verdade não. Os astecas e os maias estavam entre os povos mesoamericanos mais famosos. Essa é a atual América Central e um pedaço do México, mas não falavam o mesmo idioma. E nem mesmo eram a mesma civilização. As duas nações viveram em épocas diferentes. Os astecas dominaram a região dos séculos XIV ao XVI. Na Europa, isso ocorreu próximo ao final da Idade Média. Os maias vieram antes. Os historiadores acreditam que eles começaram a construir cidades-estado no século III. Seu auge durou até o século X. Isso não significa que os maias e os astecas não tenham tido contato uns com os outros. Mas na época em que isso aconteceu, os maias estavam em declínio. Portanto, os astecas negociavam mais com os descendentes do que com o verdadeiro povo maia. As duas civilizações nem sequer viviam no mesmo lugar. Os astecas construíram suas cidades no norte do que hoje é o México. Os maias viviam ao sul deles, na península de Yucatán. Sim, também fica no México atualmente. Mas também habitavam partes dos atuais Guatemala e Belize, e falavam vários idiomas. Há toda uma família de idiomas maias que eram falados, não apenas um. Alguns sobreviveram até hoje. As estimativas mostram que há 6 milhões de grupos indígenas maias espalhados pela América Central. Na Guatemala, há 21 línguas maias reconhecidas pelas autoridades. Mais ao norte, no México, o número de idiomas oficiais é de 29. Para os astecas, a situação é muito mais simples. Eles tinham um único idioma, que ainda tem cerca de 1,5 milhão de falantes nativos, principalmente na região central do país. Isso é mais do que qualquer outra família de línguas indígenas da região. Mas existe alguma chance de um falante de linguagem asteca entender alguém que fala um idioma maia? Nem de longe. As duas línguas não têm nenhuma relação. Na verdade, nem mesmo compartilhavam os mesmos sistemas de escrita. Os maias eram mais avançados, pois usavam hieróglifos. Sim, como os antigos egípcios. Em vez de letras que compõem as palavras, as civilizações antigas utilizavam pequenas imagens para simbolizar um objeto ou um conceito. Quando os maias queriam escrever a palavra jaguar, por exemplo, desenhavam uma pequena imagem do animal. No total, seu sistema de escrita tinha mais de 800 caracteres como este. Muito complicado em comparação com a maneira moderna de escrever palavras. Mas os astecas estavam um passo atrás. Eles empregavam pictogramas e ideogramas. Em termos simples, são desenhos elaborados que marcam um objeto, animal ou conceito. Comparados aos hieróglifos maias, não são símbolos simples que qualquer pessoa pode desenhar, mas verdadeiras obras-primas da arte visual. Somente pintores altamente qualificados seriam capazes. Não digo de escrever, porque tecnicamente os astecas não tinham sistema de escrita. Portanto, pode-se dizer que os maias eram mais avançados no que diz respeito à linguagem. Afinal de contas, tinham a única língua conhecida totalmente desenvolvida nas Américas antes da chegada dos europeus. Mas em termos de cultura e economia, as duas sociedades não eram muito diferentes. Nenhuma empregava animais de trabalho para a agricultura e o transporte. A principal cultura de ambos os povos? Você adivinhou, milho, o que chamavam de maize. Cristóvão Colombo foi o primeiro a transportar milho de volta ao velho continente em 1493. Os maias também plantavam girassol, baunilha e algodão. Os astecas produziam chile, feijão e abóbora. Quando se trata de carne, ficavam felizes em pescar peixes e camarões. Os maias criavam peru, assim como fazemos com o frango hoje. A sociedade asteca era formada por nobres e plebeus, todos liderados por um imperador. Os maias viviam principalmente em cidades-reinos independentes governadas por um rei e sua família real. Não havia veículos com rodas nessas civilizações. Os comerciantes astecas viajavam pela Mesoamérica carregando mercadorias em suas costas. Sem dúvida não era o meio de transporte mais confortável. Não devemos pensar nas estradas desse povo como as que temos hoje. Elas eram mais estreitas porque só recebiam tráfego de pedestres. Os maias tinham uma rede semelhante de vias que também incluía canoas. No entanto, não viajavam para muito longe da costa e esculpiam essas embarcações em grandes troncos de árvores. Em média, uma canoa maia tinha 15 metros de comprimento, o mesmo de um iate moderno.
Os produtos comercializados pelos maias variavam de sal a pérolas. Eles consideravam a carne um bem de luxo, juntamente com o ouro, o cobre e a turquesa. E você consegue adivinhar a moeda dos comerciantes? Vou lhe dar uma dica: não era metal e papel como hoje, mas grãos de cacau, que tinham um preço fixo de mercado, o que os tornava a opção ideal de pagamento. A situação nas sociedades modernas não é muito diferente. Cerca de 2/3 de todos os países têm sua moeda atrelada ao dólar americano. Para os mesoamericanos, as sementes de cacau eram suas cédulas verdes. Os astecas utilizavam exatamente a mesma moeda, mas com uma diferença: tinham algo chamado dinheiro de machado. Um machado valia 8.000 sementes de cacau. Aposto que suas casas de câmbio eram lugares divertidos para se trabalhar. No que diz respeito aos minerais, o jade era muito parecido em ambas as culturas. Os maias e os astecas faziam ferramentas e ornamentos com ele. Esses povos acreditavam que o jade trazia beleza e vida longa para a pessoa que o ostentava. As minas estavam localizadas na atual Guatemala. E lembra daquela cidade que desde o início não conseguíamos pronunciar? A fundação da capital asteca dá uma ideia do sistema de crenças de toda a nação. De acordo com a lenda, a divindade asteca lhes disse para construir uma cidade no lugar onde uma águia se senta em um cacto com uma cobra em suas garras. Eles viram isso acontecer em uma ilha em um lago. Foi lá que construíram a cidade. Se você quiser encontrá-la no mapa da América hoje, procure a Cidade do México. Esse é o local da antiga capital asteca, que até recebeu o nome da antiga nação, porque Mexica era um nome alternativo para os astecas. E a ergueram em pequenas ilhas artificiais. Ela era um pouco maior do que a área de superfície do aeroporto Heathrow de Londres. Os maias não tinham uma capital como a conhecemos hoje. Sua civilização se estendeu por 40 cidades. Esses assentamentos tinham uma população de 5 a 50 mil habitantes. Hoje poderiam ser classificados, em termos de tamanho, como pequenos municípios brasileiros. Mas o número total não é definitivo. Os arqueólogos continuam descobrindo algumas novas nas profundezas da selva da península de Yucatán. Recentemente, pesquisadores encontraram um novo local no sudeste do México. Eles acharam várias colunas de pedra e batizaram a cidade com o nome da palavra maia para ela. Antigamente, o local fazia parte das terras baixas da região central de Maia. Hoje, a área é coberta por uma densa floresta. Os maias abandonaram seus assentamentos por lá por volta dos séculos 18 e 19. Os historiadores ainda não concordam com a razão desse fato. Alguns afirmam que a superpopulação foi o principal problema. Outros argumentam que as rotas comerciais entraram em colapso, de modo que as cidades maias não puderam mais prosperar. Seja qual for o caso, as do norte continuaram a existir. Os descendentes desses povos estavam lá quando os europeus se depararam com eles vários séculos depois. Os astecas também estavam presentes no atual México nessa época, mas o contato com uma cultura estrangeira não lhes trouxe nada de bom. Houve um surto de varíola que selou o destino deles. No entanto, isso não significa que essa nação americana deixou o cenário mundial para sempre. Toda vez que falamos palavras como abacate, chile, guacamole, chocolate e coiote, estamos na verdade revivendo o idioma asteca. Elas estão presentes em praticamente todas as línguas do planeta. Algumas das maias também entraram no inglês moderno. Os linguistas argumentam que shark, tubarão, na verdade vem de um idioma maia. Essa é a palavra que esse antigo povo mesoamericano usava para designar um peixe. Ambas as civilizações antigas deixaram para trás pirâmides, e seu estilo é muito semelhante. A única dica que pode ajudar a diferenciá-las é que há muito mais ruínas maias que ainda existem hoje. Por fim, com relação ao milho, há uma história entre os descendentes dos maias de que o processo de colheita do milho naquela época era chamado de milionário. Entendeu? Milho? Milhão? Ok, eu inventei isso. Você não está surpreso, está? Uma história conta que 2 meninos gêmeos maias adoravam jogar bola. Claro, eles eram muito bons nisso, mas também faziam muito barulho quando jogavam. Os lordes do submundo logo se incomodaram com o barulho e convocaram os 2 meninos para o submundo, um lugar que os maias chamavam de Xibalbá. Assim que os meninos chegaram ao seu destino sombrio, foram submetidos a uma série de testes. Logo, os inexperientes meninos gêmeos falharam nos testes e perderam a vida. Mas isso não foi em vão. Esse triste acontecimento resultou no surgimento de uma bela árvore frutífera. Logo, uma jovem mulher viu uma bela fruta nessa árvore e se aproximou para colhê-la. Diz a lenda que logo depois disso ela deu à luz outro par de meninos gêmeos chamados Unarpu e Ixbalanque.
Assim como seus ancestrais, esses gêmeos eram ótimos jogadores de bola, mas eram igualmente barulhentos e os lordes do submundo ficaram irritados novamente. Eles decidiram pedir a esse par de gêmeos que fosse jogar uma partida no submundo, na esperança de se livrar deles também. Quando os gêmeos chegaram, os lordes os enviaram por vários lugares assustadores. O primeiro foi a Casa Escura, que era como um breu. Em seguida, eles passaram pela Casa das Facas, onde tiveram que evitar se machucar. Em seguida, os gêmeos fizeram uma fogueira na Casa do Frio para não congelar e passaram pela Casa dos Jaguares, onde enganaram os animais para que não os comessem. Por fim, eles entraram na Casa dos Morcegos, onde pareciam ter perdido a sorte. Um dos morcegos conseguiu fugir com a cabeça de Unarpu. Os lordes então desafiaram os gêmeos a jogar bola com eles, mas os meninos estavam claramente em desvantagem. Ixbalanque colocou uma tartaruga nos ombros de Unarpu para compensar sua cabeça perdida, e eles começaram a jogar. Quando os lordes se distraíram com um animal perto da quadra, Ixbalanque roubou a cabeça de seu irmão e a colocou de volta no lugar. Para a irritação dos lordes, os gêmeos conseguiram empatar o jogo. Unarpu e Ixbalanque continuaram a fazer uma série de truques para os lordes do submundo. Um deles envolvia Ixbalanque ferir o Unarpu e depois trazê-lo de volta à vida. Os lordes ficaram tão impressionados com o desempenho dos gêmeos que pediram que eles fizessem o mesmo truque com eles. É claro que os gêmeos concordaram, mas depois de realizar o truque em alguns dos lordes, eles se recusaram a reanimá-los. Vendo o que havia acontecido, os lordes do submundo admitiram a derrota e imploraram por suas vidas, prometendo nunca mais intervir na vida das pessoas. Unarpu e Ixbalanque ficaram felizes por terem vingado seus ancestrais e conquistado o respeito dos lordes. Diz a lenda que os lordes do céu ficaram tão impressionados com os gêmeos que os levaram para viver no céu, transformando-os na lua e no sol. A civilização maia foi uma das sociedades indígenas mais dominantes da história, e seu folclore e suas tradições ainda são descobertos e estudados atualmente. Eles viviam em um território chamado Mesoamérica, formado pelo México atual e por partes da América Central, como Guatemala, Belize, Honduras, Península de Yucatán e El Salvador. Eles viveram entre 1800 a 900 a.C. e 900 a 1500 d.C. Além de suas lendas impressionantes, os maias eram inventores muito habilidosos. Eles são conhecidos por seus calendários, sistemas de escrita, métodos agrícolas e esportes. Sua escrita, por exemplo, foi encontrada preservada em edifícios e monumentos de pedra, bem como em livros raros e cerâmicas. Trata-se de um sistema composto por mais de 800 hieróglifos em várias combinações. Dizia-se que cada um desses sinais representava uma sílaba. Seu sistema de escrita foi decifrado por acidente por Tatiana Proskuriakov, uma mulher americana que inicialmente estudou para ser arquiteta. Como não encontrou um emprego em sua área, ela acabou se tornando pesquisadora dos maias, apesar de não ter formação acadêmica para tal. Ela foi a primeira a perceber que o glifo maia do sapo levantado significava nascimento e que o glifo da dor de dente significava a data em que o rei subia ao trono. Isso tornou mais fácil para os cientistas identificar as datas de nascimento e os nomes dos governantes de uma dinastia maia específica. Eles também inventaram o conceito de zero, que é visto como uma das maiores inovações da matemática, da física e da história da humanidade. É claro que, já naquela época, as pessoas entendiam a ideia de não ter nada, mas o conceito de zero como um número é uma invenção relativamente nova. Um fato interessante sobre os maias é que eles gostavam muito de chapéus. Quanto maior fosse o seu chapéu, mais importante você parecia. Não só era uma espécie de declaração de moda, mas também fazia com que parecessem mais altos, o que era muito importante para a estética deles. Os maias também criaram um dos calendários mais intrincados e complexos da história da humanidade. Foi o primeiro a usar o zero como espaço reservado. Seu calendário terminava em 21 de dezembro de 2012, o que levou algumas pessoas a acreditarem que isso significava o fim do mundo. Obviamente, esse não era o caso. Aconteceu que a data coincidiu com o fim de um ciclo de anos maia. Mas, por mais avançados que fossem em ciência e astronomia, eles cometeram alguns erros. Um deles era a crença de que o mundo era plano. Sua teoria era de que os 4 cantos do mundo eram vigiados pelos senhores irmãos que impediam que o céu caísse sobre suas terras. No entanto, é de se tirar o chapéu para seus cardápios, pois eles eram conhecidos consumidores de chocolate.
Eles transformaram o consumo de chocolate em uma forma de arte. No entanto, a bebida que eles faziam com ele não era exatamente como o chocolate quente que apreciamos hoje. Sua receita incluía a mistura de cacau com água, mel, pimenta, fubá e outros ingredientes para fazer uma bebida espumosa e picante. O ritual de beber cacau era uma parte crucial de suas celebrações. Ainda não terminamos de descobrir todas as partes incríveis de sua arquitetura e civilização. Há apenas alguns anos, uma pirâmide maia foi encontrada em Toniná, no estado mexicano de Chiapas. Estima-se que ela tenha mais de 1000 anos. A razão pela qual ela escapou dos arqueólogos por tanto tempo foi o fato de estar escondida sob o que se acreditava ser uma colina natural. As ruínas de 2 cidades maias foram descobertas recentemente no estado de Campeche. Por que não as encontramos até agora? Bem, elas estavam ocultas por uma vegetação muito densa, o que dificultou o acesso dos arqueólogos. Os maias não desapareceram simplesmente. Seus descendentes ainda estão por aí hoje, muitos deles optando por viver em suas terras ancestrais. Você pode encontrá-los na Guatemala, por exemplo, onde o povo maia constitui a maioria da população. Em geral, o grupo étnico maia contém pessoas que falam diferentes idiomas maias, como o Yucatec, Quiche, Quechua ou Mopan. Eles não tinham ideia do que era um dia de spa, mas os maias realmente gostavam de suar de vez em quando. Foram descobertas tendas de suor ao redor de antigos locais maias. Elas eram construídas de pedra ou adobe. Essas tendas eram uma parte essencial de seus rituais de limpeza e saúde. Uma das mais antigas tendas de suor foi encontrada em Cuello, no norte de Belize, e parece datar de 3.000 anos atrás. Uma das partes mais importantes da cultura maia era um jogo de bola que eles chamavam de pits. Ele tinha um significado tanto político quanto espiritual. Podemos ver quadras em partes importantes dos sítios arqueológicos maias. O principal objetivo do jogo era passar uma bola de borracha por um aro de pedra muito alto sem usar as mãos. Basicamente era uma combinação de futebol e basquete. No entanto, podia ter consequências graves. O perdedor poderia às vezes até perder a própria vida. De fato, eram apostas altas. Por causa desse jogo e da necessidade de bolas saltitantes, o povo maia foi uma das primeiras culturas a usar a borracha. Eles a fabricavam usando látex natural. Havia diferentes tipos de borracha, dependendo das substâncias naturais com as quais o látex era misturado. E isso, meu amigo, é como a bola quica. Desculpe, mas você me conhece, não consegui resistir. Olhe-se no espelho. Você está com sua parca bege, seu cinzel está embalado e sua viagem noturna de avião para a Arábia Saudita está reservada. Você sabe o que isso significa, certo? Infelizmente, você não foi escalado para o remake de Duna. Significa apenas que você está pronto para explorar as maiores áreas desérticas do mundo na esperança de descobrir segredos pré-históricos sobre nossos ancestrais. Vamos esclarecer uma coisa. Se você já pensou que os desertos eram espaços vazios, pense novamente. Eles podem estar cheios de areia até onde a vista alcança, mas também guardam muita história. Porque, você sabe, antes de os seres humanos se estabelecerem em cidades e vilas, éramos povos nômades e viajávamos por todo o mundo em busca de comida, água e abrigo. Portanto, tivemos que inventar algumas coisas interessantes para sobreviver. Como essa coisa que foi encontrada no deserto da Arábia Saudita. Você tem alguma ideia do que poderia ter sido? Durante muitos anos, os cientistas discutiram as origens e o uso de estruturas enormes como essas. Parece que os neolíticos eram muito mais inteligentes do que pensávamos. Eles não passavam o tempo todo em volta do fogo esculpindo armas em pedra. Não, também estavam praticando suas habilidades arquitetônicas. Essas enormes estruturas de pedra são chamadas de pipas do deserto. Porque se você olhar para elas de longe, bem, elas se parecem com pipas. Os arqueólogos chegaram ao consenso de que essas pipas eram usadas para atrair os animais. Dessa forma, seria mais fácil para nossos ancestrais garantir o alimento de sua semana. Mas isso não é tudo. Dê uma olhada nessas estruturas monolíticas aqui. Elas nos mostram que nossos ancestrais provavelmente desenharam nas rochas a planta do que iriam construir no solo, exatamente como os arquitetos modernos. As pipas do deserto podiam ter quilômetros de comprimento, então eles desenhavam um plano antes de construí-las de fato. A característica mais surpreendente de todas é que essas pipas foram construídas antes mesmo de coisas como o Stonehenge. Estamos falando de cerca de 7.000 a 9.000 anos atrás. Na última década, os cientistas conseguiram identificar mais de 6.000 pipas do deserto espalhadas pelo Oriente Médio, pela Ásia Ocidental e pela Central. Se você não acha isso enorme, tente construir algo tão grande sem a ajuda de drones. Parece uma façanha bastante difícil.
E aparentemente o deserto da Arábia Saudita está repleto de coisas ainda mais incríveis. Os cientistas encontraram misteriosas estruturas de pedra que são mais antigas que as pirâmides de Gizé no Egito. Então, é claro, você mal pode esperar para dar uma olhada. Podemos concordar que carregar pedras pesadas para construir uma pirâmide sem a ajuda da tecnologia moderna parece absurdo. Como eles faziam isso? Agora, imagine voltar o relógio cerca de 2000 anos no passado e encontrar humanos que construíram estruturas gigantescas semelhantes em áreas isoladas. Dê uma olhada nos chamados mustétilos. São estruturas retangulares construídas com pedras empilhadas, encontradas em 200 mil quilômetros quadrados. Alguns arqueólogos acreditam que esses monumentos eram usados para fins ritualísticos. Talvez algum tipo de procissão em que as pessoas caminhavam de uma ponta a outra do platô. Eu adoraria! Agora vamos passar para outra área deserta. Estamos entrando na mundialmente famosa paisagem do deserto do Saara. Não é lindo? Aqui você está prestes a desvendar um mistério antigo. Algo que levou anos para os pesquisadores resolverem. Fato curioso, o deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo. Ele se estende por mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, o que seria como colocar 1000 Havaís um ao lado do outro. Dizemos que é o maior deserto quente porque a maior área desértica do mundo é a Antártica. Mas todos nós sabemos que as temperaturas lá são congelantes. Não é a imagem típica de quando pensamos em um deserto. Nas profundezas do deserto, perto da cidade argelina de Fogaret Edzoa, algo estranho foi encontrado. Durante décadas, esses minúsculos pontos apareceram em imagens do Google Earth, mas ninguém conseguia explicar o que eram. Alguns cientistas tinham certeza de que esses círculos eram resultado da atividade petrolífera na região. Outros achavam que eram antigas fogaras ou antigos poços de água. Há dezenas deles, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. O estranho é que eles estão sempre longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana em geral. Então, qual era ou é o propósito deles? Se você tivesse que dar um palpite, o que diria? Lembra que falamos sobre como nossos ancestrais tiveram de ser criativos para sobreviver no deserto? Vamos tentar nos colocar no lugar deles por um minuto. Imagine que você é um caçador-coletor nômade que vive em uma área desértica. Você passa seus dias tomando sol quente, tentando contar todos os grãos de areia ao seu redor. Mas você também precisa comer e beber água. Mas como conseguir água em um deserto? Claro, você pode esperar encontrar um oásis a cada semana, mas parece um pouco arriscado, não é? É por isso que os povos do norte da África inventaram as chamadas fogaras. As fogaras são um sistema de irrigação de 2.500 anos. Os habitantes locais cavavam poços profundos em áreas elevadas. Poços profundos o suficiente para atingir a água subterrânea. Em seguida, eles cavavam poços paralelos a distâncias regulares. Dessa forma, a água fluía do poço principal para todos os poços e irrigava áreas inteiras. Os viajantes podiam parar nos poços e matar a sede. Eles também podiam criar gado e cuidar das plantações. Muito inteligente, não é? Por mais que esses buracos se pareçam com fogaras, um pouco de pesquisa mostrará que não são. Veja bem, esses poços foram construídos em linha e não em formato circular como os que estamos vendo agora. Então, talvez tenha algo a ver com a segunda opção. Talvez esses buracos no deserto estejam relacionados à atividade petrolífera na região? Vamos dar uma olhada nos buracos de perto e pessoalmente. No Google Earth, eles não parecem tão grandes, mas na vida real são crateras enormes. A dica para descobrir o que são está escondida sob a areia. Se você fosse um dos pesquisadores que originalmente descobriram a verdade por trás desse mistério, teria encontrado algo único na areia: dinamites velhas e latas de sardinha antigas. Juntando as peças do quebra-cabeça, os cientistas descobriram que essas latas de sardinha eram um modelo dos anos 50 e 60. Parece que equipes inteiras daquela década acamparam enquanto pesquisavam a área em busca de petróleo. E quanto às dinamites? Elas eram usadas para levantamento sísmico. Essa é uma técnica antiga usada para identificar se há petróleo e gás sob a superfície da Terra. Ainda no norte da África, você descobre outro mistério do deserto que vale a pena explorar. Perto da cidade de Tiaret, a sudoeste da capital da Argélia, encontramos 13 monumentos. Essas estruturas também são chamadas de Gedars, e sim, estou ciente de que pode soar como uma referência à Guerra nas Estrelas. Elas têm formas piramidais e, até onde os cientistas sabem, foram usadas como mausoléus para as pessoas que viviam na região. Você consegue adivinhar quem eram essas pessoas? Muito provavelmente os nômades berberes. E como estamos falando de coisas antigas, elas provavelmente foram construídas entre os séculos 4 e 7 d.C.
Quando os cientistas começaram a explorar o interior desses monumentos, descobriram que eles eram bem grandes por dentro e encontraram grandes abóbadas subterrâneas, além de câmaras e corredores semelhantes a labirintos que davam acesso a mais de 20 compartimentos. Você poderia levar até 2 horas para andar por ali. E, aparentemente, nossos ancestrais também usaram as paredes para retratar imagens de animais e cenas de caça. No entanto, não há provas definitivas da finalidade desses Jedars. Isso é muito legal, não é? Tenho certeza de que o deserto do nosso mundo está repleto de muitas outras coisas misteriosas para desvendarmos. Te vejo na próxima para a gente continuar a explorar o nosso planeta. Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuragic, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuragic não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se o cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarab viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos.
Eles podem parecer simples valas rasas, mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13 mil quilômetros quadrados e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente. Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo Khazarabi. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado a Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos, mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje.
Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir. Vamos supor que outra espécie, seja ela humanoide ou semelhante a um golfinho, possa ter existido há milhões de anos. Como encontraremos seus vestígios? Houve um episódio de Doctor Who sobre uma civilização industrial não humana na Terra que existiu muito antes de nós. Esses répteis, chamados de silurianos, foram forçados a se aprofundar no subsolo devido a um aumento catastrófico das temperaturas na Terra. E lá eles prosperaram por séculos. Isso inspirou os cientistas a criar a chamada hipótese siluriana. Se houve uma civilização avançada antes de nós, deveríamos encontrar seus vestígios em algum lugar. Bem, vamos tentar. O climatologista Gavin Schmidt e o astrofísico Adam Frank decidiram se aprofundar no assunto. Assim como nós, qualquer civilização tecnologicamente avançada estaria sedenta por energia. Assim, eles procuram efeitos globais que deixariam uma marca generalizada. Por exemplo, indícios de processos industriais em larga escala, como usinas e fábricas, e suas sobras. Depois vem a questão de quanto tempo essas civilizações durariam. Se elas existiram por muito tempo, devemos procurar sinais de longa duração, como resíduos da queima de combustíveis fósseis, extinções em massa, produtos químicos sintéticos não encontrados na natureza e até mesmo traços de fissão nuclear. Basicamente, deveríamos procurar os mesmos tipos de coisas que os humanos estão deixando para trás atualmente como evidência de nossas atividades. Infelizmente, essa evidência não é tão fácil de encontrar. Vamos imaginar um cenário inquietante. Se a humanidade desaparecesse de repente, embora pareça que tenhamos deixado muitas mudanças em nosso planeta, a civilização futura, daqui a milhões de anos, teria dificuldade para encontrar qualquer vestígio de nossa existência. Por quê? Bem, nosso planeta existe há 4,5 bilhões de anos. A vida complexa na Terra existe há mais de 400 milhões de anos. Comparado a isso, nosso período industrial durou apenas cerca de 300 anos e ainda não deixamos nenhum rastro significativo. Nosso registro da história da Terra está cheio de lacunas, especialmente quanto mais para trás se olha. O registro fóssil captura apenas algumas coisas, sendo muito seletivo e incompleto. Em média, surge um fóssil a cada 10 mil anos, e as pegadas de dinossauros são ainda mais raras. As montanhas sobem, os oceanos mudam, e as placas tectônicas podem facilmente apagar as evidências de civilizações inteiras. Depois de alguns milhões de anos, é provável que todos os sinais físicos de uma civilização desapareçam. Para encontrar pelo menos alguma coisa, temos que procurar coisas como padrões estranhos de sedimentos ou proporções isotópicas incomuns. Além disso, os fósseis se formam principalmente na água, o que nos deixa no escuro em relação a criaturas terrestres ou nas selvas. Portanto, mesmo que houvesse uma sociedade tecnologicamente avançada milhões de anos no passado, e mesmo que ela fosse muito mais avançada do que nós, poderíamos ter dificuldade para encontrar qualquer indício de sua existência. Frank e Schmidt tentaram entender como poderíamos esperar encontrar sinais deles. A descoberta de cidades reais seria a prova definitiva de uma civilização no estilo siluriano na Terra. Mas Adam Frank não é muito otimista. Mesmo agora, nossas cidades cobrem menos de 3% da superfície, o que torna fácil deixar passar ruínas de cidades antigas. A sobrevivência de uma cidade ao longo de dezenas de milhões de anos depende do fato de a Terra ao seu redor estar afundando, ficando presa em uma rocha ou subindo, sendo desgastada pela chuva e pelo vento. Portanto, lugares como o French Quarter em Nova Orleans podem ter mais chances de entrar no registro geológico do que, por exemplo, Haight-Ashbury em São Francisco. Quando se trata de encontrar artefatos, as chances também são bem pequenas. Nenhum iPhone pré-histórico sobreviveria há milhões de anos, com vidro sofisticado ou não. Encontrar seus restos fossilizados pode ser um pouco mais promissor, mas ainda assim é complicado. Considerando que os seres humanos modernos só existem há cerca de 100 mil anos, é bem possível que deixemos passar qualquer vestígio de uma espécie avançada anterior. Mas há uma coisa, podemos encontrar seus vestígios nas rochas. Nossa atual era caótica pode deixar uma marca distinta na história geológica da Terra, especialmente porque estamos basicamente vivenciando o segundo ponto do PETM. Assim, eles tentam observar as mudanças no ciclo do carbono. Os seres humanos têm liberado muito carbono fácil desde o século XVIII. Isso deixa uma marca especial na proporção de isótopos de carbono, como uma assinatura que mostra a diferença entre o carbono em seres vivos, como conchas, e o carbono em rochas vulcânicas sem vida. Os cientistas também procuram sinais na forma como os sedimentos estão dispostos.
Grandes deltas costeiros podem significar que havia rios maiores criados por pessoas dessa civilização hipotética. Traços de nitrogênio podem sugerir uma agricultura em grande escala, onde se usava muito fertilizante. Picos nos níveis de metal no sedimento podem significar o escoamento de indústrias pesadas. É claro que uma única descoberta como essa não nos diria nada. Schmidt diz que o segredo é procurar vários sinais juntos. Sem artefatos claros, a singularidade de um evento pode aparecer em várias pistas, em vez de um conjunto de mudanças ligadas a uma única causa. Em uma busca por pistas no estilo siluriano, os cientistas decidiram até mesmo verificar a Lua. Alguns astrônomos acham surpreendente que ninguém tenha pesquisado isso antes. Eles até brincaram com a possibilidade de os dinossauros construírem foguetes e deixarem rastros na Lua ou em outros corpos celestes. Esses astrônomos acreditam que os planetas semelhantes à Terra tendem a apagar os sinais de civilizações em suas superfícies. Por isso, eles estão explorando a noção selvagem de que esses seres podem ter sido viajantes espaciais. Nesse caso, os vestígios de sua tecnologia, conhecidos como tecnoassinaturas, poderiam estar à espreita não apenas em nossa Lua, mas também em asteroides. Ou até mesmo enterrados em Marte. Lá elas podem perdurar por milhões ou até bilhões de anos. Infelizmente, até o momento, apesar de investigarem os últimos 380 milhões de anos e examinarem todos os eventos suspeitos, os pesquisadores não encontraram uma correspondência clara para uma civilização tecnológica. No entanto, eles não desistem. Frank pede mais investigações. Por exemplo, poderíamos estudar como os produtos químicos industriais modernos permanecem nos sedimentos oceânicos. Ele acredita que isso poderia nos ajudar a identificar traços químicos semelhantes na história da Terra. Se não há rastros, por que nos damos ao trabalho de encontrar algo assim? Essa pesquisa é baseada nos artigos recentes de Schmidt e Frank. Eles estavam se aprofundando no Antropoceno. É a época proposta, dominada pelas atividades humanas na Terra. Ela está repleta dessas coisas chamadas hipertermais. São eventos pré-históricos em que as temperaturas na Terra aumentaram drasticamente em um período relativamente curto. São como ondas de calor extremas do passado. Um ótimo exemplo disso é o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ou PETM. Esse fenômeno ocorreu há cerca de 55 milhões de anos e registrou um rápido aumento nas temperaturas globais. Em 200 mil anos, a temperatura média da Terra saltou de cerca de menos 12,8 para menos 10 graus Celsius. Estudamos esses hipertermais para entender como eles ocorreram, por causas naturais ou atividades humanas. Portanto, esses hipertermais provocam o gênese da pesquisa de Frank Schmidt. Para estudá-los, os cientistas começaram a examinar os sinais químicos e os traçadores deixados nas rochas. Ao fazer isso, Schmidt e Frank descobriram alguns paralelos assustadores entre todos os problemas climáticos que temos hoje e períodos passados de mudanças rápidas de temperatura. Há uma grande semelhança entre o PETM e outros eventos hipertérmicos. Portanto, todo esse trabalho não se trata apenas de resolver um mistério histórico. Compreender nosso impacto sobre o meio ambiente pode nos orientar a encontrar melhores maneiras de viver em harmonia com o planeta e evitar que nos tornemos uma espécie esquecida no futuro. Nossa Via Láctea está repleta de planetas que poderiam ser ideais para a vida, mas não sabemos se há outras civilizações por aí. A Terra é o único lugar que conhecemos com seres vivos. Há cerca de 200 anos, as pessoas se perguntavam se poderia haver uma civilização em Marte. Naquela época, essa era uma pergunta real. Mas, quando recebemos fotos de sondas espaciais, decidimos que não havia nenhuma evidência disso, e essa ideia ficou gravada em nossas mentes. Agora, nem sequer é considerado um tópico válido para a ciência séria. É visto como algo bobo, mas ninguém estabeleceu limites claros sobre o que poderia ter acontecido em nosso próprio planeta há muito tempo. Portanto, mesmo que não haja provas, não devemos descartar a possibilidade. Não se esqueça de que a humanidade levou um tempo para reconhecer os dinossauros. Talvez os silurianos estejam apenas esperando pacientemente pela sua hora. Em algum momento dessa longa e muito interessante história, nosso querido planeta Terra estava meio que cochilando, apenas fazendo seu trabalho planetário, girando em torno do Sol. E então, BAM! A vida começa a se tornar extravagante. As plantas e os animais começam a se exibir, mostrando sua complexidade. Avançando um pouco, cerca de 65 milhões de anos atrás, para ser exato, ocorre um desastre cósmico. Ou pelo menos é o que presumimos. Um asteroide provavelmente se chocou com a Terra, exterminando os dinossauros e outros animais de grande porte.
Não podemos apontar detalhes específicos sobre o asteroide, mas sabemos que ele era extremamente grande e colidiu com o nosso precioso planeta, criando uma bagunça empoeirada que se espalhou por toda parte. Ainda hoje é possível encontrar resquícios dessa camada de poeira em rochas sedimentares. Se você cavar embaixo dela, descobrirá um monte de fósseis. Essas criaturas pré-históricas viviam muito bem antes do asteroide acabar com a festa. Pense nisso como se o planeta estivesse fazendo uma faxina, deixando um monte de espaços vazios esperando para serem preenchidos. E adivinhe quem aproveitou a oportunidade? Os mamíferos. Essas criaturinhas peludas foram as que ganharam notoriedade. Mas por que esse desastre se tornou uma oportunidade tão boa para os mamíferos? Na verdade, a explicação é muito simples. Sem grandes valentões por perto, eles cresceram, se multiplicaram, expandindo sua população. Todos os tipos de mamíferos se juntaram para preencher os espaços vazios, primatas, roedores, basicamente toda a turma peluda. Estamos falando de mamíferos placentários, marsupiais e até mamíferos que põem ovos, acrescentando uma grande variedade à mistura. Gostamos de pensar nos primatas como nossos parentes mais próximos aqui na Terra. Qual é a história deles? Bem, há cerca de 63 milhões de anos, apenas alguns milhões de anos após a dança final dos dinossauros, os primatas decidiram que era hora de uma reunião familiar. Eles se dividiram em dois grupos, os primatas de nariz seco, que se tornaram os macacos e símios legais que conhecemos hoje, e os primatas de nariz úmido, que se tornaram lêmures e aiais. A diversão não parou por aí. Há cerca de 58 milhões de anos, os primatas de nariz seco iniciaram sua própria missão. Um convidado especial chamado Társio entrou em cena, com olhos grandes que eram perfeitos para as travessuras noturnas. Esse Társio seguiu um caminho diferente de seus parentes primatas, abraçando um nicho exclusivo e evoluindo separadamente. Até hoje, o Társio é o único primata que se alimenta exclusivamente de carne. Esses pequenos animais gostam de insetos, pequenos pássaros, roedores e até lagartos. Mas isso não é tudo que os torna diferentes. Seus olhos têm o dobro do tamanho de seus cérebros. Além disso, suas cabeças podem dar um giro completo de 180 graus, exatamente como uma coruja. Devido às suas características, os Társios são os verdadeiros reis e rainhas da noite. Com seu superpoder de rastreamento ultrassônico, eles podem localizar suas presas instantaneamente. Além disso, suas pernas e pés são como molas prontas para entrar em ação. Eles têm um osso especial no tornozelo chamado tarso, que lhes dá uma habilidade épica de salto. Daí o nome, caso você esteja se perguntando. Mas vamos deixar esses bichinhos descansando e voltar à nossa história, certo? Há cerca de 55 milhões de anos, a temperatura da Terra aumentou. Esse calor repentino foi demais para muitos habitantes e plantas das profundezas do oceano e eles se despediram. Mas toda despedida é uma oportunidade para algo novo, certo? Os mamíferos oceânicos, conhecidos como cetáceos, viram a chance e a aproveitaram. Eles entraram nesses nichos vazios, tornando-se os governantes do mar. Nessa categoria de criaturas, você pode encontrar a baleia azul e o golfinho. Um convidado primata especial apareceu há cerca de 47 milhões de anos. Os cientistas agora chamam carinhosamente o fóssil dessa criatura de Ida. Essa pequena maravilha causou um grande alvoroço, inicialmente aclamada como o elo perdido na evolução humana. Mas aqui está a parte hilária. Descobriu-se que Ida não era um de nós primatas de nariz seco, mas um atrevido de nariz úmido. Avançando para 40 milhões de anos atrás, foi quando outro grande evento aconteceu no mundo dos primatas. Os macacos do Novo Mundo, nossos primos distantes, decidiram seguir um caminho diferente e se separar de nossa linhagem de macacos do Velho Mundo. Eles fizeram as malas e partiram para conquistar a América do Sul, onde continuam vivendo até hoje. Qual é a diferença entre os dois, você pode se perguntar. Bem, uma coisa crucial que os diferencia é o fato de que os macacos do Velho Mundo tinham narinas que apontavam para baixo. Há cerca de 25 milhões de anos, outro grupo de macacos entrou em cena. E eles tinham algo especial, a ausência de rabo. Essas criaturas únicas viriam a se tornar nossos parentes mais próximos. Estamos falando de macacos e grandes símios, a turma descolada que compartilha muitas semelhanças genéticas conosco. O primeiro macaco a se libertar da loucura dos macacos foi o gibão. Há cerca de 18 milhões de anos foi quando esse pequeno acrobata entrou em cena. Alguns milhões de anos depois, os grandes macacos também fizeram sua grande entrada. Os orangotangos foram os pioneiros, aventurando-se nas regiões selvagens do sul da Ásia. Estamos nos aproximando cada vez mais do presente.
Há 7 milhões de anos, os grandes macacos fizeram uma grande bifurcação na estrada evolutiva. Um caminho levou aos nossos ancestrais, o futuro Homo sapiens, e o outro caminho levou aos chimpanzés e bonobos. Esses dois ramos de primatas permaneceram unidos por alguns milhões de anos antes de finalmente seguirem caminhos separados. Há 5 ou 6 milhões de anos, um macaco revolucionário chamado Ardipithecus entrou em nossa história evolutiva. Ele tinha um talento especial, o bipedalismo. Isso mesmo, esse foi um dos primeiros macacos a andar sobre 2 pés, o que provavelmente fez com que seus amigos primatas levantassem 1 ou 2 sobrancelhas. No entanto, os verdadeiros protagonistas chegaram a cerca de 4 milhões de anos, a equipe do Australopithecus. Esses foram os primeiros membros da subtribo hominina, nossa tribo. O que os tornou tão especiais? Bem, provavelmente o fato de que eles trouxeram à tona algumas ferramentas de pedra para ser preciso. Parece que em algum momento de sua evolução, esses primatas inteligentes começaram a usar pedras para facilitar a vida. Agora chegamos a um ponto de virada crucial em nossa história. Há cerca de 2 milhões de anos, nossos ancestrais enfrentaram uma escassez de alimentos. A sobrevivência do mais apto era o nome do jogo, e 2 estratégias surgiram. O primeiro grupo optou por mandíbulas mais fortes, o que lhes permitia mastigar alimentos duros, como nozes. O grupo 2 teve uma ideia diferente. Eles optaram por mandíbulas mais fracas, mas cérebros maiores. Eles queriam ter acesso a uma gama maior de opções de alimentos. Obviamente, o grupo com cérebro maior levou o prêmio. E é aqui que nossa turma entra em ação. Há cerca de 2 milhões e meio de anos, um tipo de primata, também conhecido como faz-tudo, deixou sua marca na história. Esses seres inteligentes tinham cérebros maiores e sabiam como fazer bom uso desses neurônios. Há aproximadamente 1,9 milhões de anos, surgiu uma nova estrela, o Homo erectus. Essas criaturas não apenas andavam eretas, mas também tinham cérebros com quase o dobro do tamanho do faz-tudo. Eles pegaram o mundo de surpresa, tornando-se os primeiros de nossos ancestrais diretos a se aventurar fora do continente africano. Eles até sabiam como domar o fogo. Há aproximadamente 700 mil anos, o mundo presenciou uma revolução. Surgiram as primeiras evidências da culinária. E há cerca de 500 mil anos, nossos ancestrais decidiram que era hora de ficar um pouco mais na moda, vestindo as primeiras evidências de roupas. Nossa própria espécie surgiu há apenas 300 mil anos. Eu lhe disse que estávamos atrasados para a festa, mas o mundo nunca mais foi o mesmo depois do surgimento do Homo sapiens. Os humanos anatomicamente modernos. Junto com nossos outros parentes, surgimos prontos para conquistar o mundo com nossas mentes inovadoras e sociedades complexas. O caminho exato de nossa evolução permanece um pouco misterioso, mas o que sabemos com certeza é que os neandertais também se juntaram à festa em algum momento. Com o desenvolvimento do Homo sapiens, nossa capacidade de linguagem também cresceu. A fala moderna teria surgido praticamente junto com nossa espécie. Começamos a nos expressar, a compartilhar histórias e a moldar o mundo com nossas palavras. Então aí está. Foram necessários 13,8 bilhões de anos de história cósmica para que os seres humanos fizessem sua estreia. Pense nisso, 99,998% do tempo desde o Big Bang, nós nem estávamos por aqui. Nossa espécie, Homo sapiens, é a caçula da família da Terra, existindo apenas em uma fração mínima da linha do tempo do universo. No entanto, em um piscar de olhos, conseguimos desvendar toda a história que levou à nossa existência. A história não terminará conosco, é uma saga contínua que continua sendo escrita a cada momento que passa. Antes de entrarmos no motivo pelo qual e como existem pirâmides em todo o mundo, vamos falar sobre alguns exemplos. Começarei com a Pirâmide do Sol em Teotihuacan, México. Essa gente realmente sabia como construir uma cidade. Seu centro urbano bem planejado se estendia por mais de 4.480 acres e ostentava várias pirâmides, mas a Pirâmide do Sol é a mais impressionante. Essa pirâmide gigante foi construída no ano 100 d.C. e é uma das maiores estruturas desse tipo em todo o hemisfério ocidental. Ela é tão grande que tem 66 metros de altura acima do solo. Se você estiver nessa cidade antiga, não poderá deixar de visitar a Pirâmide do Sol. Ela fica bem no lado leste da Avenida dos Mortos, a principal rua norte-sul da cidade. Para construir essa incrível pirâmide, foram usados cerca de 765 mil metros de material, incluindo um tipo especial de rocha vulcânica vermelha chamada tesontle talhado. Impressionante, não?
Não se sabe muito sobre as pessoas que construíram a Pirâmide do Sol ou sobre sua finalidade, mas os arqueólogos acreditam que havia um templo em seu topo. Quando os exploradores foram para baixo da pirâmide na década de 1970, encontraram vários túneis e câmaras. Em 2011, até encontraram um esconderijo secreto de potes de barro, peças de obsidiana, ossos de animais, estatuetas humanas e uma máscara. Quem sabe que outros segredos a pirâmide está escondendo? Se você decidir ver essa, deverá escalar a pirâmide usando seus 248 degraus irregulares no lado oeste. Cuidado com seus passos! O Sudão também tem algumas pirâmides. As pirâmides da Núbia não são tão grandes quanto as do Egito, mas ainda tem cerca de 200 delas. Essas pirâmides antigas abrigaram as tumbas dos faraós do reino Meroitic por quase 1000 anos, e eles governaram o Egito da Núbia até o mar Mediterrâneo. As pirâmides de Meroé foram construídas com granito e arenito avermelhado. Ah, e você sabia que o Sudão tem mais pirâmides antigas do que o Egito? As pirâmides de Kushite retratam a arquitetura indígena e as tradições de sepultamento dos reinos Napata e Meroé da Núbia, influenciados pelo Antigo Egito. Meroé, o local de sepultamento de mais de 40 rainhas e reis, é o mais extenso local de pirâmides núbias. As paredes das tumbas retratam membros da realeza mumificados, adornados com joias, com seus caixões de madeira contendo arcos, aljavas de flechas e outros artefatos que apontam para o relacionamento e o comércio meroítico com as civilizações egípcia e grega. Portanto, se estiver procurando algumas tumbas antigas para explorar, considere evitar as multidões no Egito e ir para o Sudão. Vamos até o Iraque para ver mais pirâmides. Os zigurates têm camadas recuadas sofisticadas e templos em camadas. Em vez de um exterior liso, ele tem camadas como um bolo, perfeitas para todos os trabalhos e rituais importantes que aconteciam em seu interior. É possível encontrar essas estruturas imponentes espalhadas pelo Iraque e Irã, e elas são um verdadeiro testemunho do poder e das habilidades das pessoas que as construíram. Um dos maiores e mais impressionantes zigurates é o Zigurate de Ur. É basicamente uma pirâmide retangular gigante com 20 a 30 metros de altura, com 3 níveis de terraços e um templo no topo. Você consegue imaginar quantos tijolos foram necessários para construir essa coisa? Tente 720 mil apenas para a parte inferior. Esse zigurate em particular foi construído para o rei sumério Ur-Nammu. Semelhante a outras, essa pirâmide existe há milhares de anos e, por isso, ficou um pouco irregular nas bordas. Felizmente, o rei babilônico Nabucodonosor II e alguns arqueológicos vieram em seu socorro nos séculos 6 e 20, respectivamente. E agora você pode encontrá-la perto da base aérea de Talil. O Zigurate de Ur foi construído em 2100 a.C. pelo rei Ur-Nammu para a divindade lunar Nana. Era o edifício mais alto da cidade, podia ser visto a quilômetros de distância. Era como o pináculo de uma catedral medieval de sua época. As pessoas vinham até aqui para trazer seus excedentes agrícolas, receber suas cotas de alimentos e buscar nutrição espiritual. Infelizmente, o templo de Nana, no topo do zigurate, não sobreviveu, mas temos alguns tijolos azuis esmaltados que podem ter feito parte de sua decoração. No entanto, as partes inferiores do zigurate são incríveis. Os arquitetos até incluíram buracos no exterior cozido do templo para permitir que a água evaporasse de seu núcleo. Já que exploramos algumas das pirâmides de nosso planeta, vamos dar uma perspectiva mais ampla. Elas podem ser encontradas em muitas partes do mundo. O Egito tem mais de 100 pirâmides, o dobro desse número está no Sudão, e dezenas de outras estão espalhadas no Oriente Médio e na China. As Américas têm o maior número de pirâmides no total, com mais pirâmides do que o resto do mundo combinado. Essas pirâmides estão localizadas no México, na Guatemala, em Honduras e El Salvador. É hora de saber mais sobre a evolução das pirâmides ao longo da história. A pirâmide mais antiga fica no Egito. Essa pirâmide era de degraus, criada colocando-se uma camada de pedra sobre a outra. Atribui-se ao faraó Snefero a criação da forma de pirâmide que reconhecemos hoje.
Durante seu reinado de 45 anos, ele construiu 3 pirâmides. Suas 2 primeiras tentativas falharam. Mas ele finalmente acertou com a Pirâmide Vermelha, que é considerada a primeira pirâmide verdadeira. Foi o filho de Sneferu, Khufu, quem construiu a Grande Pirâmide de Gizé, a estrutura humana mais alta da Terra por quase 4.000 anos. As pirâmides latino-americanas são semelhantes às primeiras pirâmides de degraus egípcias, mas foram construídas independentemente, sem conhecimento umas das outras. As pirâmides do Sudão foram construídas por volta de 700 a.C. e são altas, mas muito mais estreitas do que as do Egito. Como é que todas essas civilizações construíram essas coisas sem sequer enviar mensagens de texto umas para as outras? Afinal de contas, os astecas, os maias e os antigos egípcios eram os mais diferentes possíveis. Mas apesar de suas diferenças culturais, todos pareciam concordar em uma coisa: as pirâmides eram muito legais. As pirâmides de degraus estão em todo o mundo porque eram a maneira mais viável e estável de construir estruturas grandes e altas sem acesso a materiais de construção mais leves, como madeira e metal. A forma triangular com base de 2,5 km é a melhor maneira de construir uma estrutura robusta, e uma estrutura em forma de cubo exigiria mais material para uma altura menor. Agora, no que diz respeito ao design da pirâmide, as pirâmides egípcias eram como triângulos gigantes, com uma base de 2,5 km², lados lisos e um topo pontiagudo. Já os astecas e os maias optaram por um visual de bolo em camadas, com degraus que levavam a uma plataforma plana no topo. Portanto, embora todas essas pirâmides compartilhem a mesma forma básica, elas têm seu próprio estilo exclusivo. Cada grupo construiu suas pirâmides usando diferentes materiais, técnicas e ângulos de inclinação. Portanto, embora possam ter se inspirado ocasionalmente no trabalho uns dos outros, eles estavam apenas fazendo o que queriam. As pirâmides egípcias tinham lados lisos e angulares, projetados para ajudar a alma do faraó a ascender ao céu. A Pirâmide do Sol foi construída sobre uma série de cavernas que serviam de passagem para as divindades. Os maias construíram o templo de Kukulkan em Chichén Itzá para homenagear a divindade Kukulkan, geralmente representada por uma serpente. Apelidado de El Castillo, ele tem 91 degraus de cada lado, mais uma plataforma. São 365 degraus, um para cada dia do calendário maia. Diz aí, incríveis, como as pirâmides foram construídas. Para começar, foram os humanos que as construíram, não uma raça estrangeira vinda do espaço que aterrissou na Terra. Uma coisa que todas as pirâmides têm em comum é o fato de terem sido construídas sem ferramentas avançadas ou mesmo sem a roda. Foram necessárias muitas pessoas para construí-las, incluindo trabalhadores e arquitetos qualificados. Por exemplo, estima-se que 20.000 pessoas construíram a Grande Pirâmide de Gizé, e acredita-se que a maioria delas era de trabalhadores qualificados. A construção das pirâmides era um empreendimento gigantesco, que exigia anos de planejamento e esforço. A Grande Pirâmide de Cholula, no México, levou 600 anos para ser concluída. Você está andando pela rua e vê uma loja de antiguidades de aparência estranha chamada Quinquilharias Eternas do Senhor Incrível. Como fica curioso, entra lá, dá uma olhada em todas as coisas estranhas. De repente, um velho papel de pergaminho dobrado chama sua atenção. É um mapa mundi, mas há algo errado com ele. Em vez de mostrar os países como você os conhece, apresenta a localização de 4 mitos e civilizações perdidas. O Senhor Incrível, o proprietário da loja, se aproxima depois de perceber seu choque e diz: "Este mapa não lhe permitirá encontrar esses lugares nem nada, mas posso lhe explicar as lendas por trás deles se quiser." Vou começar com Atlântida. Talvez você a conheça como o reino subaquático do Aquaman, mas a Atlântida, a ilha fictícia, foi, na verdade, apresentada pela primeira vez em 2 obras de Platão. De acordo com ele, era uma civilização altamente avançada que existiu cerca de 9.000 anos antes de sua época, e sua história foi transmitida por poetas, autores e outros. Platão escreveu sobre Atlântida e seus cidadãos para dar uma lição de moral e ensinar sobre os perigos da arrogância, bem como a respeito da eventual queda daqueles que buscam muito poder. Em seus diálogos,
Platão afirmou que Atlântida era um grande e poderoso império, respeitado em todas as partes do mundo. Foi fundada por seres que eram metade divindades e metade humanos e, depois de algum tempo, tornou-se uma grande potência naval. O fato de ser uma ilha repleta de ouro, prata e outros metais preciosos certamente a ajudou. Mas, além disso, também era conhecida por sua arquitetura de tirar o fôlego e tecnologia de ponta, bem como por seus inúmeros animais selvagens raros e exóticos. Os Atlantes tinham orgulho de suas grandes conquistas e da perfeição de sua civilização, mas seu orgulho excessivo traria sua ruína. Eles acreditavam que eram tão superiores que poderiam assumir o controle de qualquer nação. Isso os levou a lançar uma série de invasões. Conquistaram muitas das terras do Mediterrâneo, mas quando chegou a hora de entrar em Atenas, os atenienses resistiram com uma força extraordinária, de modo que os atlantes foram finalmente derrotados. Platão afirmou que as divindades, então, ficaram furiosas com os atlantes por causa de sua maldade, ganância e imoralidade, e por essa razão os puniram, enviando terremotos que fizeram com que Atlântida afundasse no mar. Embora os primeiros registros escritos sobre Atlântida tenham sido obras de Platão, algumas pessoas ainda acreditavam que sua história era verdadeira e tentaram identificar a ilha de Atlântida com países reais. Houve quem sugerisse que ela poderia estar localizada no mar Mediterrâneo, perto da costa da Espanha ou da Itália. Outros pensaram que poderia estar localizada no Caribe, na costa da América Central ou do Sul, mas não havia nenhuma evidência sólida para apoiar qualquer uma dessas afirmações. No entanto, uma teoria em particular parecia mais plausível do que as outras. Localizada no mar Egeu, a ilha de Santorini era o lar de uma sociedade minoica altamente avançada. No entanto, devido a uma enorme erupção vulcânica, foi destruída há cerca de 3.600 anos, fazendo com que os minoicos desaparecessem repentinamente. Essas semelhanças entre os atlantes fictícios e os minoicos históricos fizeram de Santorini uma boa candidata para as especulações. Mais uma vez, ainda havia falhas importantes, como o fato de a época em que o Platão disse que a Atlântida foi destruída não coincidir com a da erupção de Santorini. Portanto, a Atlântida ainda continua sendo considerada nada mais do que uma lenda popular no mundo científico. Agora vamos nos mover na direção nordeste do mapa. Diz o Senhor Incrível. De acordo com a mitologia celta bretã, havia uma cidade magnífica chamada Is, também conhecida como Caris, que se erguia sobre a baía de Douarnenez, na região da Bretanha, na França. Era a cidade mais rica de todo o Atlântico e especialmente famosa por seus belos jardins e edifícios. Todos os seus cidadãos viviam confortavelmente e felizes lá. Dahut, que era a filha do rei Gradlon nas lendas e na literatura bretã, tinha um profundo amor pelo mar. Ela implorou ao pai que construísse uma cidade na beira do mar e foi assim que Is foi fundada. Mal sabia Dahut que seria responsável pela destruição do amado presente de seu pai. Como a cidade era cercada pelo mar, precisava ser protegida por um dique equipado com comportas que só podiam ser abertas na maré baixa. Só que a única pessoa que tinha as chaves delas era o próprio rei. Um dia, um belo cavaleiro vermelho chegou à cidade, mas não conseguiu passar pelos portões. Dahut ficou tão encantada com ele que quis deixá-lo entrar. Ela sabia que o pai era o guardião da única chave, então entrou sorrateiramente em seu quarto e a roubou dele. Em seguida, a entregou ao cavaleiro vermelho para que ele pudesse entrar e eles pudessem ficar juntos. No entanto, o cara era o príncipe das trevas e, intencionalmente, deixou o portão aberto para o mar revolto. As ondas logo engoliram toda a Is. O rei Gradlon conseguiu escapar em seu cavalo mágico, mas Dahut não. Ela se transformou em uma sereia maligna que atraiu os marinheiros para o mar. Hoje, se você for a Quimper, uma cidade na Bretanha, noroeste da França, poderá encontrar a estátua do rei Gradlon montado em seu cavalo. Embora a cidade de Is seja uma lenda, os habitantes da costa da Bretanha acreditam que, nos dias em que as águas estão calmas, ainda é possível ouvir os sinos da cidade no fundo do mar com um pouco de atenção. O Senhor Incrível então aponta para o Oceano Índico no mapa e diz: Agora, você já ouviu falar sobre a Lemúria?
Em meados do século XIX, alguns cientistas sugeriram que havia um continente no Oceano Índico, em algum lugar próximo ao sul do atual Sri Lanka. O primeiro a popularizar essa teoria foi o advogado e zoólogo britânico Philip Lutley Sclater. Em seu artigo Os Mamíferos de Madagascar, ele afirmou que encontrou fósseis de lêmures na Índia e não na África. No entanto, essa descoberta foi extremamente chocante para ele devido ao fato de que a terra natal original dos lêmures, Madagascar, é muito mais próxima da África. Ele propôs que isso só seria possível se algum continente maior conectasse as duas regiões, e afirmou que esse continente deve ter acabado afundando no fundo do oceano. Assim, o chamou de Lemúria e dessa maneira nasceu a teoria. As pessoas que vieram depois de Sclater levaram sua teoria um passo adiante e pensaram que a Lemúria também era o lar de uma raça extinta de humanos chamada Lemurianos, que tinham 4 braços e corpos enormes, além de serem os ancestrais dos humanos modernos e dos lêmures. É claro que, à medida que novas descobertas científicas foram feitas sobre as placas tectônicas, a evolução e o estudo do DNA, as teorias sobre o continente fictício chamado Lemúria foram desmascaradas. A última terra fictícia no mapa é Agartha, diz o Senhor Incrível. Com suas raízes no misticismo oriental, uma lenda diz que existe um reino chamado Agartha, bem abaixo da superfície da Terra. É onde todos os 4 cantos do mundo estão conectados por caminhos e túneis. Dizem que há uma entrada secreta para Agartha escondida no deserto de Gobi, construída pelos próprios agarthanianos usando tecnologia avançada que não pode ser detectada por nós aqui de cima. De acordo com algumas crenças, Agartha existe para contrabalancear as energias daqueles que vivem acima da superfície. Enquanto nós vivemos em um estado de pressa e emoções intensas, esse mundo abaixo é totalmente o oposto. Alguns até dizem que aqueles que escaparam da Atlântida fugiram para lá, para continuar suas vidas dentro do núcleo do planeta. E ainda, outros acham que essa é, na verdade, uma terra repleta de todos os tipos de monstros. Mas não precisa se assustar, pois a ciência moderna provou que o núcleo da Terra não é realmente oco e é uma bola sólida de ferro quente. Portanto, você pode cancelar seus planos de viagem ao centro da Terra caso tenha feito algum. Obrigado, Senhor Incrível! Não prenda a respiração, mas estamos muito perto de atingir um marco importante na história da humanidade. Alguns cientistas dizem que os próximos 2 séculos serão decisivos para nós. Seremos uma mísera civilização do tipo 0 para sempre? Ou explodiremos nas estrelas como seres de nível superior? Você não sabe o que é uma civilização do tipo 0? Deixe-me explicar. À medida que nossa espécie se torna maior e mais inteligente, nossas necessidades de energia aumentam muito. Isso não é apenas porque todos queremos manter nossos secadores de cabelo funcionando, mas também porque todas as nossas máquinas sofisticadas precisam de energia. Nossos dispositivos de transporte, fábricas e ferramentas de comunicação. A escala de Kardashev é útil para medir o grau de avanço de uma civilização, com base na quantidade de energia que possui. Até o momento, há 7 níveis teóricos em que uma civilização pode estar, de acordo com a maioria dos especialistas. Vou poupá-lo da pesquisa no Google. Alguns cientistas estimaram que os seres humanos estão em um nível de apenas 0,72. Ainda não somos nem do tipo 1. A escala foi inventada por um cientista chamado Nikolai Kardashev em 1964. Ele a criou para ajudar a procurar sinais de vida no espaço por meio dos sinais que poderiam ser emitidos. Sua escala tem 3 níveis principais que mostram a quantidade de energia a que uma civilização tem acesso. Com o passar dos anos, outros pesquisadores acrescentaram muitos outros níveis, que são ainda mais avançados. Essa escala não mostra apenas o acesso à energia, mas também o nível de conhecimento de uma civilização. Uma designação de tipo 1 é quando uma espécie pode reunir e armazenar toda a energia de uma estrela próxima para alimentar sua população crescente. Isso significa que precisamos aumentar nossa produção de energia em 100.000 vezes para atingir esse status. Alguns cientistas dizem que poderíamos alcançar o tipo 1 em 100 a 200 anos. Mas, para isso, precisaríamos aproveitar toda a energia da Terra. Parece incrível, mas comparado ao que as sociedades avançadas com classificações mais altas podem fazer, esse é apenas um nível básico de controle.
O próximo nível é chamado de Tipo 2. Ele pode controlar toda a estrela próxima e usar toda a sua energia. Uma maneira de conseguirmos fazer isso um dia é construindo algo chamado Esfera de Dyson. Vou poupá-lo dos detalhes técnicos, mas é como uma bola gigante que gira em torno de uma estrela e coleta toda a sua energia, enviando-a de volta ao planeta de onde veio. Com essa quantidade de energia, nada na ciência poderia destruir uma civilização do tipo 2. Se os seres humanos chegassem a esse status e um objeto do tamanho de uma lua estivesse se dirigindo para a Terra, poderíamos simplesmente vaporizá-lo ou até mesmo mover Júpiter para bloqueá-lo. As civilizações do tipo 3 tornam-se especialistas em energia e podem viajar pela galáxia. Os seres humanos que evoluírem para esse tipo podem parecer muito diferentes de nós, como máquinas com partes biológicas e robóticas. Eles podem até desprezar os humanos normais. É improvável que você faça amizade com uma pessoa do tipo 3, é isso que estou dizendo. Esses humanos também podem ter colônias de robôs capazes de se replicar e se espalhar pela galáxia. Mas há limites para suas viagens devido às leis da física, ou pelo menos as que conhecemos hoje. A menos que se invente uma nova maneira de viajar mais rápido que a luz ou se teletransportar por buracos de minhoca, que atualmente são apenas teorias. Kardashev acreditava que uma civilização do tipo 4 não poderia existir. Essa é a razão pela qual ele não foi além do tipo 3 em sua escala original. O cientista achava que esse era o limite que qualquer espécie poderia atingir. Algumas pessoas concordam, mas outras acreditam que poderia haver níveis ainda mais altos de civilização. As do tipo 4 e superiores foram teorizadas por outros cientistas. Uma do tipo 4, por exemplo, seria capaz de aproveitar toda a energia do universo e até mesmo viver dentro de buracos negros. Essa tecnologia precisaria usar leis da física que ainda não entendemos e talvez nem tenhamos os recursos para descobrir no momento. O tipo 5 é ainda mais surpreendente. Esse seria um nível em que os seres têm o poder de controlar o próprio universo. Ele também existiria em um mundo com vários universos paralelos. Os humanos estão longe de atingir esse nível, mas se cuidarmos de nosso planeta e uns dos outros, quem pode dizer que isso não será possível um dia? Esses tipos de civilizações teriam a capacidade de viajar para universos diferentes e até mesmo de criar o nosso próprio. Eles teriam controle sobre a realidade e sua população seria tão grande que seria, pelo menos em teoria, indestrutível. Uma civilização do tipo 6 é ainda mais poderosa. Ela teria os meios não apenas para criar e viajar para outros universos, mas também para controlar as regras básicas de funcionamento desses mundos. Existiria em vários universos diferentes ao mesmo tempo e poderia afetar todas as leis da física como as conhecemos. Ela também existiria em muitas versões diferentes de espaço e tempo, com passados e futuros diferentes. Uma civilização classificada como tipo 7 ou K7 é capaz de viajar e controlar todo o omniverso, termo que se refere a todos os universos, dimensões e realidades existentes. Acredita-se que esse nível de poder venha de um indivíduo e não de uma civilização, pois esta teria se fundido em uma entidade que é onisciente, onipotente e está presente em todos os lugares. Ok, vamos desacelerar um pouco. Antes de alcançarmos todos esses níveis incríveis, precisamos pelo menos nos tornar nível 1, certo? Mas o que seria necessário para isso? No momento, os seres humanos não são avançados o suficiente, porque usamos apenas algumas fontes de energia, como madeira, carvão e petróleo. Mas existem muitas outras fontes que ainda não descobrimos ou usamos. Precisaríamos depender exclusivamente de fontes renováveis como vento, sol e água para atender às nossas necessidades energéticas. Essa energia seria tão acessível que talvez você não precisasse mais pagar pela conta de luz. Em uma civilização do tipo 1, a energia seria tão essencial quanto o ar. Uma estratégia seria transformarmos os desastres naturais em algo positivo. Por exemplo, usar os tsunamis para produzir eletricidade. Poderíamos depender menos das obras de construção e utilizar os terremotos para nos ajudar a mudar o terreno. Ao controlar as fontes de energia do planeta, também poderíamos fazer o mesmo com o clima. Por exemplo,
Se um determinado lugar estivesse passando por uma seca, poderíamos simplesmente enviar nuvens de chuva para trazê-lo de volta à vida. Se nos tornarmos uma civilização do tipo 1, talvez consigamos equilibrar a quantidade de carbono na atmosfera e acabar controlando a temperatura do nosso planeta. Isso significa que os desastres naturais se tornarão mais fáceis de prever e menos danosos. Além disso, talvez possamos até mesmo viver em lugares que nunca imaginamos ser possíveis, como debaixo d'água, no topo de montanhas geladas ou no deserto. Então, quão perto estamos desse nível de atualização? Um estudo recente analisou as diferentes maneiras de obter energia, como combustíveis fósseis e fontes renováveis. O problema é que cada maneira tem suas limitações. Para algumas, temos materiais limitados. Para outras, pelo menos por enquanto, os custos são muito altos. Assim, a equipe por trás desse estudo adotou uma abordagem cuidadosa para fazer cálculos precisos. Ela descobriu que podemos atingir um alto nível de energia, mas não antes do ano de 2371. Esse estudo mostra apenas uma maneira de nos tornarmos uma civilização avançada, mas também é possível que cheguemos lá de uma maneira completamente diferente. Além disso, não podemos nos esquecer, a primeira regra para se tornar uma tecnologia avançada é não ser extinto. Eu sei, isso parece um pouco redundante, mas em nossa busca para aproveitar toda a energia que esse planeta tem a oferecer, também precisamos protegê-lo da melhor forma possível. Até conseguirmos viajar para os confins do universo, a Terra ainda é o único lugar que chamamos de lar.